Vamos lá, pessoal, retomando a leitura do Barra Barra, no livro físico, página 238, Triângulo Expandido. Triângulo Expandido, tá? Levamos para tá. Assunto importantíssimo. Pra vocês terem ideia, eu tenho até escrito na minha parede aqui, ó. Observar topo e fundo duplo e indício de triângulo expandindo no começo do dia, principalmente, né? Eu, no caso, já observo cedo, na hora que a gente vai começar nossas operações. Já vou até adiantar aqui. Ah, não abriu o gráfico ainda. Eu vou abrir um gráfico aqui para vocês verem. Cedo é fundamental. Uma das coisas a serem observadas, se você quiser aproveitar o movimento da lateralidade, às vezes, principalmente pegando topo ou pegando fundo. Então, abriu o mercado cedo, primeira coisa, observar se tem indício. Às vezes ele vai ser ignorado, vai servir como modo rompimento, que é, e tem dias que não, tem dias que você já vê esse movimento aqui, por exemplo, pautado nele. Não, não nesse caso aqui, mas tem que olhar todo dia cedo, ou lá, nos primeiros movimentos. Triângulo expandindo praticamente tem todos os dias. Quer na abertura, quer durante o dia, em algum tipo de bandeira. Vamos começar aqui. Um triângulo expandido é um tipo de padrão de três puxadas e pode ser uma reversão ou um padrão de continuidade, e é feito pelo menos cinco swings, às vezes sete e raramente nove, cada um maior do que o anterior. Parte da sua força vem dos traders armadilhados. É, Esse padrão, gente, ele é legal que é o seguinte, aqui já falou uma coisa fundamental. Quando ele acontece, ele pode ser o meio de uma tendência. Por exemplo, se acontecesse aqui, deu um impulso, deu um movimento, deu uma puxada e forma um triângulo expandindo. Ele pode ser tanto uma reversão, voltar a descer, quanto voltar a subir, tá? Dar continuidade, ser o meio, né, talvez, de uma tendência. Então, aqui, ó, eu tenho um triângulo expandindo aqui. Nesse contexto, e pode ser, como nós acabamos de ler ali, ó, deu uma puxada aqui, um triângulo expandindo aqui. Nesse caso, olha lá, fez um movimento para cima, porque é modo rompimento, é como as demais lateralidades, às vezes faz uma projeção para cima. E às vezes ele é uma bandeira final. Já adianto tudo aqui, já está resumido de grande forma. O triângulo expandindo, ele pode ser a última perna de um movimento. Deixa eu ver se eu acho um aqui como bandeira final. Ó, aqui. Aqui acabou lateralizando, mas serviu para acabar com a tendência. Ó. Vinha uma tendência, ó, máximas e mínimas mais baixa. De repente, ó, eu tenho um triângulo expandindo aqui, aí o mercado lateralizou. Uma das características que ele faz também. E muitas vezes, lógico, reverte. Passou mais de 20 barras na lateral, pode romper para qualquer lado. Vira modo rompimento. Em uma reversão de alta, ele tem força suficiente para subir acima da última máxima mais baixa, armadilhando compradores, e em seguida entrando em colapso para uma nova mínima, armadilhando os comprados fora e os vendedores dentro, e então revertendo, forçando ambos os lados a perseguir o mercado. Ele funciona justamente por causa disso. Muitos traders entram em rompimento das coisas. Então, por exemplo, ó, o mercado faz esse movimento para baixo. Tem vendedores que venderam aqui, ó, rompimento da mínima. De repente, o mercado começa a subir. Quem vendeu aqui tá armadilhado, né? Uma operação que ficou ruim. E o comprador não entrou porque teve renovação de uma mínima aqui. Aí os dois são obrigados a perseguir o mercado. Quem vendeu aqui vai ter que comprar. E quem está de fora vai comprar também, fazendo esses movimentos. Chega no topo, se repete. Armadilha comprador de rompimento. Porque o mercado, muitas vezes, a lateralidade é o modo rompimento, né? É o modo rompimento, vai romper e vai fazer uma projeção para cima. Só que, às vezes, forma esse efeito de armadilhar para dentro um e armadilhar para fora o outro, e assim vai até que realmente haja um rompimento. Só que
Para quem não observou, como eu disse, tem que observar, tentar já identificar no começo. O segredo é identificar no começo. Quem conseguiu se deu bem, usufrui, desculpa. Quem conseguiu usufrui já no começo, pegando os dois lados. Quem ficou armadilhado vai ter que ou estopar ou gerenciar. Dá para gerenciar também, desde que você não deu azar de romper contra você, mas vamos lá, se nós estiver dentro do triângulo expandindo, eu comprei aqui, aí vi que é triângulo expandindo, aqui embaixo eu compro mais. Só tem um probleminha. Eu corro um risco que às vezes é figura de rompimento. Se ele, eu compro aqui mais, meu preço médio veio para cá. Por isso que muitas vezes o triângulo expandindo acaba acabando no meio. Ó. Ele vem até o meio, que aí quem estava comprado aqui, comprou aqui, consegue sair no 0 a 0 dessa operação. Muitas vezes acaba no meio. Ó. Isso aqui acaba gerando uma operação legal. Quando você acha, ainda mais um topo duplo aqui, ó, já estou até desenhando. O mercado faz isso aqui, certo? E aí os que saíram no meio saiu no 0 a 0. E quem não saiu ficou armadilhado. O alvo inicial está estendido além do lado oposto do triângulo, onde o mercado geralmente configura uma bandeira em forma de triângulo expandindo, um padrão de continuação na direção oposta. O termo triângulo é enganoso porque o padrão geralmente não se parece com o triângulo. O ponto saliente é que é uma série de máximas e mínimas progressivamente maiores que continuam a armadilhar os traders de rompimento. Olha lá, os traders de rompimento que são armadilhados em algum ponto. Eles se rendem, então todos os traders estão do mesmo lado, criando uma tendência. O triângulo expandindo tem três puxadas e pode ser visto como uma variação de um padrão de reversão de três puxadas, ou com correções profundas. Ou seja, gente, muitas vezes podemos tratá-lo como um fundo em forma de cunha. Desculpem que eu tô com uma tosse danada. Ou um topo em forma de cunha. Então pode ser tratado da mesma forma, né? Eu vou dar alguns exemplos, ou né, já vou mostrar aqui. Então, por exemplo, em uma reversão de um swing de baixa, ambas as correções formam máximas mais altas e em um padrão convencional de três puxadas, como uma cunha, ambas as direções formariam máximas mais baixas, ou seja, não um padrão de expansão, tá? Então, em algum momento esse padrão vai acabar. Olha aqui, já temos nosso primeiro exemplo nesse gráfico. Como que eu diria que a gente já veria um indício dele? Vamos pegar esse gráfico aqui, ó. Quem estava com o olhar atento, principalmente na abertura do dia, fundo em forma de cunha, aqui no começo do dia, ó, se eu observar esse topo, até esse momento ainda não dá para saber, né? Que é um triângulo expandido, embora eu já estaria de olho nisso aqui, ó. Olha lá. Conseguiria pegar essa máxima, já dava para identificar ele no dia anterior. O mercado veio até aqui, muitas vezes nem sabe o porquê chegou aqui. Aqui, ó, um topo em forma de cunha aqui, ou né, o triângulo expandindo, já daria para identificar. Fez o topo duplo, só alegria, meu jovem. Aí é só pegar a queda, traça a linha de canal aqui embaixo. Ambas as linhas são linhas de canais, é chamado linha de canal, né? Ambas as linhas, quando está em lateralidade assim. E você consegue pegar essa queda ou grande parte dela. Lembrando que quando está caindo, eu já vou falar por experiência ou por tudo que a gente tem estudado, né? Às vezes ela para aqui, tá? Mas às vezes avança antes. Então, quanto mais cedo você entrar, mais esperto você fica. Nesse ponto aqui, você já pelo menos faz parcial para não correr o risco, porque tem momentos que ele só faz um fundo duplo e pode já subir. Mas aqui tá um legal, né? Que veio, rompeu abaixo. Note que não chegou no extremo da linha, tá? É o que nós chamaríamos de undershoot, ó. Então também não fique confiando na extremidade da linha, porque muita gente já se posicionou muito bem, já vendeu aqui, ó. Eu, se eu tivesse conseguido ver mesmo, por exemplo, igual eu disse aqui, eu já teria vendido aqui e segurado, ó. Hora nenhuma deu uma boa compra, hora nenhuma veio acima da média móvel, até aqui embaixo. Então, às vezes você está segurando essa venda para swing, só que às vezes o trader traça essa linha aproveitando aqui com sombra e tudo, lá, ó, fica aquém, não chega lá.
Então já fique esperto para realizar antes. Se você está saindo em barras, acho que a saída legal seria aqui, ó, nesse ponto, né? Como caiu muito forte. Mas não está errado sair aqui não, porque aqui eu tive uma reversão climática. Deu uma perna muito forte, tarde, nessa tendência de baixa. Então você já pode, às vezes, no movimento climático, sair antes. Ou traça uma linha ignorando, nesse caso aqui, mesmo ignorando as sombras. Pode ver que mesmo ignorando a sombra, ainda não deu inclinação suficiente para dissertar aqui exatamente, tá? Então, para acertar exatamente porque eu não sei, às vezes é projeção, claro. Alguma projeção aqui do caminho chegou nesse alvo aqui. Deve ter sido alguma projeção, mas não pela linha propriamente dita. Por isso que a linha, você tem que tomar cuidado. Como qualquer linha de canal, nem sempre vai ser exato. Nem sempre vai ser igualzinho essa aqui. É só isso que eu quero deixar de mensagem, passar, né? Ah, vai ultrapassar aqui e tal para me deixar a minha saída ali por ordem limitada. Não, fique esperto, porque às vezes vai além e às vezes fica aquém. Vamos estudar esse gráfico? Esse gráfico explodiu, né, para cima em uma reversão na abertura desde a barra 6. Então, na abertura aqui, ó, desde a barra 6, que foi uma correção que testou o gap em relação à média móvel e o fechamento de ontem. E a mínima de ontem, na barra 5 formou um fundo em forma de triângulo expandindo. Então, um padrão de reversão, uma vez que a tendência de baixa era de baixa antes do triângulo. Então, antes do triângulo, desceu aqui, subiu muito forte e que muitas vezes sobe para uma nova máxima de swing e em seguida forma uma bandeira de baixa em forma de triângulo expandindo, que é uma figura de continuidade, tá? Então, lembrando, pode ser tanto uma figura de continuidade quanto de reversão. Se a gente observar, eu não sei se eu acho que ele não vai tratar aqui, ó. Aqui mesmo, ó, olha, aqui é quase, aqui foi, aqui já é um triângulo expandindo. Dá para observar que nessa queda, nessa correção aqui, nós temos triângulo expandindo. Observe que nesse topo aqui também, ó, eu não sei se ele vai falar nesse no barra barra ou é no reversões, que também é comum ter triângulo expandindo e dentro dele outro triângulo menor. Se eu observar, aqui tem, ó. Eu tenho um triângulo expandidozinho aqui, que às vezes forma-se no topo do triângulo expandindo maior. Então é um padrão menor dentro de um padrão maior também pode acontecer, tá? Eu tô falando isso porque eu não sei se ele falou aqui, se ele vai falar. Ele fez ultrapassagem na barra 7 da linha do canal de tendência de alta, e o triângulo foi formado pelas barras, né? Ó, já está aqui, 2, 3, 4, 5, 7. E depois uma linha de canal de tendência falhou no rompimento, especialmente quando há um triângulo expandindo. Geralmente há um movimento de duas pernas para baixo, que é o caso aqui, né? Duas pernas para baixo. Incidentalmente, o triângulo expandido não precisa ser formado perfeito e não precisa tocar as linhas do canal de tendência. Ah lá, é toda a explicação que eu já dei. A 5 ficou aquém. Então, às vezes não vai ter o toque. Então, você só vai olhar e vai acontecer visualmente. O rally para cima até a barra 7 foi muito forte. Deixa eu fazer uma pausa. Triângulo expandido é uma figura muito violenta. Eu sempre falo isso, né? Que os traders com um olhar mais atento que já identificaram, se eles já viram o triângulo expandindo, gente, não está, geralmente não está alto o suficiente, ele continua comprando, e não está baixo o suficiente, porque continua vendendo, tá? Porque muita gente está observando. Um exemplo, vamos pegar esse triângulo expandindo aqui, ó, que já está fácil. Alguns vão vender essa barrona aqui, ó. Ele não está enxergando só a lateralidade do dia aqui, a mínima do dia. Ele está enxergando a possibilidade disso aqui. Então ele vende aqui até o preço chegar aqui embaixo. Pode ser que demore um pouco, mas aí ele vai ter espaço. Ou, um exemplo, poderia estar enxergando esse triângulo. Então, você concorda que se eu vender aqui, ó, se eu vender essa barra, vamos supor que, ó, eu esteja enxergando esse triângulo expandindo aqui.
Você concorda que se eu vender aqui, no dia, tá muito baixo, ó. Tá muito baixo para eu vender. Mas dentro do contexto, eu tenho muito espaço, ó. Eu tenho muito espaço. Dá para fazer um scalp pelo menos dessa barra. Então, essa venda não chega a ser né, uma venda, vamos dizer, burra. Não, é triângulo expandindo. E ele pode ir muito além. Tanto que aqui foi uma barra surpresa minoritária, mas fez o padrão de três puxadas, impulso e um canal aqui, ó. Então, quem vendeu aqui, se acompanhou barra a barra, beleza. Talvez saiu aqui, talvez saiu aqui. É, fez 50% pelo menos também, porque tivemos uma barra externa aqui. Ontem eu falei sobre barra externa e acabei esquecendo uma situação. Barra externa muitas vezes faz o alvo de 1 para 1 dela, ou às vezes faz só 50%. Eu esqueci de falar disso, desses 50%. Então complementa o vídeo aí. Quem assistiu ontem leva mais essa informação para casa. Olha lá, ó. A barra projeta-se a essa outside muito grande, 50%. Muitos traders buscam 1 para 2, né? Não 2 para 1, igual a gente tenta buscar na metodologia, ou 1 para 1 pelo menos. Busca 1 para 2, ou seja, metade do tamanho da barra. Mas vocês viram que teria motivos, eu poderia vender aqui, tá? Foi igual uma operação que eu estruturei na sala, na nossa sala privada, na, na, no último dia útil, uma compra na 10. Eu falei, para mim é uma compra razoável, até porque tinha espaço para subir. Não só pautado, ó, né, na lateralidade, na máxima, mas pautado num possível triângulo expandido, que nós também tínhamos, né, aqui, mas não, lógico que descaracterizou pelo fundo duplo, mas não tem problema. Mas em questão de topo, por mais que estava perto desse topo, além do motivo anterior, né, da vinda anterior que era de alta, o espaço que eu tenho para cima não é só até aqui na máxima. É lógico, poderia parar aqui, é lógico. Mas eu tenho também essa possibilidade, ó, da inclinação da linha de canal, ou outra que o mercado queira fazer. Então, quando eu compro aqui, não necessariamente vai vir só até aqui, se for continuar a lateralidade. Ele vai vir até aqui, ó, em cima. Às vezes vai dar a overshoot, vai passar um pouquinho. Então, ou seja, pelo menos um scalp dá. Mas a gente só não pode deixar de entrar, né? Igual eu fiz, falei, ó, quem quiser assumir, assuma o risco, é uma boa compra. E acabou que, pra você ver, ó, foi muito além. Aí acabou se tornando o quê? Figura de rompimento. Fez a projeção direitinha para cima aí, ó. Deixa eu projetar aqui. Eu não sei se foi com sombra e tudo. E tem hora que você tem que projetar sem sombra, né? Para pegar o alvo. Olha lá. Aí essa compra passa, pra você ver, você já começa a ganhar 2 para 1 dela, pelo menos. Para quem está no início aí, é orientado a buscar pelo menos 2 para 1 das operações. Ó. Olha lá, quem fez 2 para 1 saiu aqui, ó, por isso que fez essa sombra, 2 para 1 da barra, certo? Então tem o triângulo expandindo, dá essa possibilidade. Gente, quem estiver assistindo pelo YouTube, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar. Então, na barra 7 foi muito forte. Eu comecei o assunto por causa da violência que às vezes faz o mercado. Mas a venda de L2 valeu a pena nessas circunstâncias. Um triângulo expandindo, uma pequena falha de bandeira final. Venda de L2, onde que ele considerou? Será que foi aqui ou aqui? Eu acho que foi essa L2 aqui, né? Que aqui também eu tenho ou L1, L2, ou L1, L2 aqui. Tem essas duas formas de ler. Então, um triângulo expandindo e uma pequena falha de bandeira final. Aqui, ó, a bandeira final seria esse finalzinho. Deixa eu aumentar o gráfico melhor para mostrar para vocês. Tem gente que ainda não sabe o que é bandeira final. Bandeira final pode ser desde uma pequena barra só. Geralmente vem depois de movimentos climáticos. É mais uma puxada para cima que a armadilha compradores. A gente ainda deve comprar, pode comprar, tá? Quando tem a bandeira final. Você só fica esperto, porque se armadilhar, você já tem que ficar atento para potencial para uma possível reversão. Seria o caso aqui. Seria bem sucedida se por acaso você comprou aqui a bandeira final, né? Aí o mercado tocou lá no triângulo expandindo, você poderia vender essa L2. A barra 8 foi um segundo doji consecutivo e os dojis
representa o equilíbrio entre compradores e vendedores. Como estão em equilíbrio, esse ponto de equilíbrio costuma ser um ponto médio do movimento para baixo e é um guia aproximado de quanto mais baixo o mercado pode ir em busca por poder de compra suficiente para fazer o mercado subir. Ou seja, às vezes aqui nesse ponto eu não vou encontrar compradores, o mercado precisa cair mais um pouco para encontrar esses compradores. Eu tenho que ficar esperto, igual eu disse, com a projeção aqui nesse impulso, no meio desse arame farpado que inicialmente fez aqui, o triângulo expandindo. 50% dele acabou gerando ponto de projeção também. Só que eu também usaria isso aqui como projeção, ó. Não só essa projeção que ele fez usando 50% dessa lateralidade estreita aqui, eu poderia usar essa perna para baixo. Eu poderia usar perna um, perna 2. Eu acho que daria mais ou menos aqui também. Tá? Poderia usar vários pontos. Se aqui foi um rompimento, ficar esperto com a segunda puxada, e aqui houve uma terceira puxada. Ó. Um impulso e canal. Então poderia ser várias coisas para poder projetar. E, como eu disse, aqui tinha um triângulo expandindo. Poderia ser essa projeção também para baixo. Eu acho que não deu, né? Nessa não deu. Mas o mercado já deu um indício que reverteria aqui, fazendo um teste aqui, ó. Teste do ponto de entrada, teste de break-even, padrão de três puxadas. E muito legal esse padrão aqui, porque aí você teve a primeira entrada aqui, traders mais agressivos entrariam ali. Os traders que esperam segunda entrada teriam a segunda entrada nesse ponto aqui, ó. Então, relativamente fácil aí de pegar. Como estão em equilíbrio, esse ponto costuma. Ah, já li já. O alvo foi atingido na barra 9, mas o mercado não voltou a subir até depois de ultrapassar a linha de canal de tendência de baixa e reverter para cima na barra 10. Então, ou seja, o alvo que tinha dado aqui, né, da projeção que ele mostrou, ainda não foi suficiente para os compradores retomarem o controle. Os compradores esperaram dar mais uma puxada para baixo. Que muitos considerariam aqui também, ó, ombro, cabeça, ombro. Isso aqui é um fundo duplo. Ó, esse pedacinho também é um fundo duplo. Isso aqui é uma correção do fundo duplo. Então, e o ombro, cabeça, ombro, né? Fica mais fácil de guardar. Para os outros motivos que eu mencionei aí gerou essa compra para ir lá testar o topo. Até porque tem um segredinho aqui que ele não conta no livro, que é uma coisa mais avançada, tá mais no curso completo que ele fala disso. Esse movimento muito forte é muito provável ter um teste. Então, muitos traders que compraram até aqui em cima, mesmo com essa força, o mercado às vezes demora 30, 20, 30 barras. Nesse caso aqui demorou mais, demorou umas 40, mas foi testar lá até o fim do dia, tá? Essas coisas acontecem muito. Às vezes você tem que ficar esperto, porque pega ontem no dólar. O dólar deu aquela alta espetacular, veio até aqui em cima, subiu muito forte, certo? Ontem. O preço antes de cair, muitas vezes tem que vir testar o topo, ó. É o que ele veio fazer. Até porque nós tínhamos dois gaps aqui nessa subida. Eu tinha 60% de probabilidade do mercado continuar a tendência de alta ainda, né? Então, ou pelo menos testar a máximo, que foi o que ele fez, porque aí já estava tarde, ó, já era 4 e pouco da tarde. Mas esse movimento aqui, ó, essas recompras que houve aqui, eu tinha 60% de chance de vir pelo menos testar a máxima aqui. Ou continuar, até mesmo continuar a tendência, tendo em vista essa subida muito forte. E graças ao Brooks, nós conseguimos pegar ontem no operando aí na sala. Ontem, não, antes de ontem, né? Na sexta-feira. Deu duas compras, né? Boa, aqui e aqui. E depois deu as compras aí no meio do caminho para alegrar o nosso dia e finalizar a semana com chave de ouro. Aproveito para convidar quem não conhece a sala privada da gente, venha. Experimente um mês. Se você não gostar, fala para você. Não, desgostar, eu acho que você não vai. Alguma coisinha a gente tem para compartilhar ali com vocês. O alvo foi atingido na barra 9, né? Não voltou, precisou da 10, já lemos isso. A barra 10 também testou a entrada da compra original.
acima da barra 6. Ah lá, eu já mostrei no tique exato, um perfeito teste de rompimento, tá? Gente, esse livro é de 15 anos atrás, tá? Hoje o Brooks chama isso aqui teste de break-even ou teste de ponto de entrada, tá? Esse teste que fez aqui. Teste de rompimento seria, eu venho aqui abaixo, na hora que eu subo, aqui é um rompimento, é um topo. O mercado sobe. Aqui é um teste de rompimento, ó. É um ponto de rompimento aqui. Então, geraria compra aqui por causa desse teste de rompimento. É um ponto que foi rompido. Aqui não deixa de ser um rompimento? Claro que não. Mas para caracterizar um nome mais aproximado é teste de break-even, teste de entrada, né? Teste de 0 a 0, ponto de entrada, onde os traders compraram por ordem stop. Pode dar esses nomes aí, teste de barra de sinal, onde foi a barra de sinal para esse movimento. Aí vem se a barra é boa ou ruim. Se for ruim, é teste de barra de teste de ponto de entrada, teste de barra de sinal ruim. Eu falo isso porque na enciclopédia ele trata dessa forma hoje em dia, tá? Por isso que, mas não tá errado falar também que é teste de rompimento. Qualquer forma é teste. Para nós, para quem me acompanha, eu já falei várias vezes dos vários pontos de teste, que é motivo a mais para você fazer uma entrada. Em um padrão de reversão de triângulo expandindo, as mínimas ficam cada vez mais baixas, as máximas cada vez mais altas. Normalmente é a 5 virada antes da reversão, mas às vezes 7. Então, vai tendo essas muitas reversões. Geralmente há razões válidas para fazer scalp em cada perna. Por exemplo, cada perna é uma nova máxima ou uma nova mínima de swing. Mas em vez que a quinta perna é concluída, uma tendência maior pode se desenvolver e é aconselhável segurar para swing parte da posição. É quando rompe, né? Igual eu disse, principalmente se for pequeno, o triângulo expandindo, ele é uma figura de rompimento, tá? Como qualquer lateralidade. Lateralidade é modo rompimento. Então, o triângulo é o modo rompimento. O mercado está ali comprimindo um preço, o triângulo comum, né? Alguma hora o mercado tende a romper para qualquer um dos lados. Se for um triângulo pequeno, geralmente é o lado que vinha anteriormente. Mas depois de 20 barras nos 5 minutos, tanto faz, pode ir para qualquer lado, mas a leve probabilidade é para cima, mas é uma informação irrelevante. 53% de chance de romper para cima, se já vinha de alta, 47% para baixo. Então, irrelevante. Você tem que acompanhar para ver como é que vai ser o comportamento aqui. Mas como eu comecei o assunto, qualquer figura, qualquer bandeira que eu desenhar aqui, o mercado está numa tendência. E às vezes faz um canal. Depois, faz um triângulo desse aqui, é triângulo contraindo, ou triângulo expandindo, ou triângulo, sei lá, embaixo plano e em cima inclinado, ou vice-versa. Qualquer situação dessa, ou lateralidade mesmo, é modo rompimento. Modo rompimento, projeção para cima ou para baixo a princípio, ou tem que ver a barra, o movimento que vai romper. Se é um rompimento majoritário, né, o mercado vai começar ali talvez uma nova tendência ou reversão. Expandido na direção oposta, tudo isso nós já lemos, né? Olha lá, então é o padrão de continuação e vice-versa. Dá tempo, né, ver mais um gráfico? Se não for muito grande, vamos ver mais um aqui. Aqui. Gente, muito, muito legal de operar isso aqui, viu? Se alguém não conhecer essa figura, procura no teu gráfico aí, treina o olhar, que é muito assertiva, você consegue fazer bons pontos e ela é mais fácil de pegar do que você pensa. Depois que você consegue identificar a possibilidade, não é à toa que eu falei para vocês, no começo do dia já fique esperto com isso, talvez no começo do dia já aconteça. Aqui nesse gráfico, ó, então a quinta perna, a barra um foi a primeira, né? Primeiro, então, foi a queda, que você ainda não sabe o que que vai acontecer. Portanto, setup de compra para pelo menos duas pernas para cima. No entanto, a barra 6 foi uma venda de falha de rompimento
de uma pequena cunha, criando uma bandeira de baixa em forma de triângulo expandindo. Os seus primeiros 5 swings foi na barra 2. Então, de onde que ele está falando dessa pequena cunha que falhou? Será que aqui, a barra 6, né? Ou ele está falando aqui de baixo? Setup de compra para pelo menos duas pernas. Foi a barra 5. Beleza. Aqui eu tenho a cunha. Aqui. Na barra 5 foi então a quinta perna. A barra um foi a primeira. Ah, tá. Aqui já tinha um triângulo expandindo, né? Uma, duas, três, quatro, cinco. Ah, legal. Eu tenho a quinta perna, portanto, um setup de compra para pelo menos duas pernas para cima. Ah, tá. Pelo menos duas pernas, que acabou terminando na 6 ali. No entanto, a barra 6 foi uma venda de falha de rompimento de uma pequena cunha, criando a bandeira de baixa em forma de triângulo expandindo. Então, veio essa queda aqui. Aí, ó, uma bandeira de baixa em forma de triângulo expandindo na barra 6. Aqui é o lugar ideal para vender, para quem identificou já o triângulo. Aqui, ó, para testar até o fundo. A sétima perna teve a segunda entrada na barra 8. Aqui, um setup. A barra 7 foi o primeiro setup em uma nova mínima, mas falhou como esperado. Então, quem entrou na 7 seria ruim, mas aí veio a barra 8, que aí formou micro, fundo duplo. Aí sim ficou mais bem desenhada as três puxadas da queda. Ontem nós tratamos sobre isso, eu falei disso na aula que nós fizemos à tarde. Como esperado, pois a entrada estava acima de um padrão de arame farpado e não deveria ser tomada, né, na barra 7. Você tinha arame farpado aqui, embora tivesse no fundo, tinha que tomar cuidado, ó. E querendo ou não, a tendência anterior era de queda, ó, tá? Então não é porque tá baixo que você pode sair comprando de qualquer jeito. Aqui era um arame farpado, acabou dando mais uma, aí sim se tornou uma bandeira final, tá vendo? Tem todo como é que se diz? Todo um trâmite aí para ficar legal, para fazer uma compra mais segura. Aqui era arame farpado, mas depois rompeu para baixo, formou a situação, tinha já pressão compradora, era uma H1, H2, H3, impulso, canal. Aí começou a juntar um monte de setup. Aí aqui gerando uma compra de H2, mas você poderia fazer essa compra aqui, ó, tá? Você poderia fazer também essa, não só 8. Pode ver que no livro, ó, a segunda entrada foi na barra 8. Mas pela experiência hoje, eu vejo o Brooks muitas vezes comprando, mandando comprar a barra de alta, fechando perto de sua máxima. Então, aqui, o que que seria esse sinal? Alguma coisa que o Brooks está dizendo aqui ou não? Uma pequena cunha, criando a bandeira de baixo em forma de triângulo expandindo. Eu não entendi o que está querendo sinalizar aqui. Se puder abrir o microfone e falar. Bom, enquanto isso, eu vou explicando isso. Dessa entrada, então, na 8 que ele está falando, tá? Hoje em dia, essa barra aqui, a 8 não necessariamente seria boa para entrar. Seria mais legal comprar, então, nessa barra de alta, beleza? Mas, claro, não tem problema nenhum entrar na 8 H1, H2, e como eu disse, fundo em forma de cunha. A barra 8 é barra de sinal, ela só é mais fraca, só isso que eu estou dizendo. Eu compraria, para mim não tinha problema não. Mas o trader quer maior probabilidade, ele é buscar uma barra de alta. É só isso, só questão de probabilidade. Mas quem já arriscou aqui no microfundo duplo. Outra coisa aqui interessante na 8 que eu posso dizer que é o seguinte, ela fechou acima do ponto médio, tá? Então é barra de sinal de compra. A sétima perna teve uma segunda. Não, isso eu já li, né? A barra 10 testou a barra 8. Aqui, a 10 veio aqui, fez um teste de mínima, mas sua mínima foi um tique mais alto. No entanto, como um teste de mínima de ontem e uma H2 e uma segunda barra de gap em relação à média móvel,
Ó, essa aqui, segunda barra de gap em relação à média móvel é quando está em lateralidade, ó. Aqui eu tenho um gap em lateralidade, né? Que eu já tô. Segundo gap, segunda barra de gap em relação à média. Pode ser nesse contexto, ou pode ser nesse contexto aqui que ele está falando, ó. O mercado caiu aqui, barra de gap, essa foi a primeira, essa aqui foi a segunda, tá? Nesses dois contextos é válido, durante o livro você vai entendendo isso, porque em lateralidade eu tenho o primeiro gap, o segundo gap pode gerar boa operação, ou tem essa questão aqui, ó, foi acionada essa H1, logo em seguida uma H2, e na realidade aqui eu tenho um fundo em forma de cunha, cunha climática, né? Cunha parabólica, cunha parabólica. Então, foi uma boa reversão desde a abertura. Também foi semelhante a uma nova perna de um triângulo expandindo. E no trading, semelhante geralmente é bom o suficiente, tá? Querendo ou não, ó, eu tenho um outro triângulo expandindo aqui, menor, né? Isso, né? Você vê, né? Tava falando do maior. Agora aqui eu tenho outro aqui também que poderia caracterizar. Então, nessa compra aqui, nessa reversão na abertura, eu tive essa primeira barra de tendência, ó. Essa primeira barra de tendência, ela é relevante para eu considerar como pressão compradora. Então, aqui no fundo, dava para arriscar uma compra, usando os mesmos argumentos que eu disse aqui, ó. Barra de baixa, embora de baixa, mas fechou acima do seu ponto médio. Então, a barra 10 dava para arriscar nesse contexto aqui. No momento que você entra, a probabilidade não é tão grande, mas à medida que o mercado se desenvolve, ó, fecha três barras aqui, aqui ó, gera uma outra compra, às vezes até com maior probabilidade, tá? Eu falo isso porque eu não sei se é a dificuldade de muitos traders, eu tinha essa dificuldade. Se eu não comprasse aqui, o mercado começava a subir, já não compro mais porque tá alto, já não compro mais porque tá alto. Mas aí vem o mercado, faz xícara e alça aqui, ó. Ou seja, tudo que ele fez aqui, isso aqui não está alto. Pode fazer mais o que fez o que tinha que fazer. Grande baixa, grande alta, movimento projetado para cima. Fez o que muitas vezes faz. Então não está alto o suficiente, tá? Você vê uma queda dessa aqui, você fica bitolado. Porque, nossa, era um canal estreito de baixa ou um impulso muito forte. Tá, gente, mas depois que o mercado reverteu aqui, ó, reversão de três barras, aqui eu tinha baixa probabilidade, aqui eu tenho maior ainda. A probabilidade era pequena aqui, se eu comprasse, mas o risco também era pequeno, né? E o potencial retorno, que a gente ainda não vai saber exatamente, poderia ser aqui, ou poderia ser o dobro disso, ó, né? Na hora que você entra, não sabe, claro que não vai saber, mas vale a pena porque o risco é pequeno. À medida que você quer maior probabilidade, eu vivo martelando isso, porque tem muita gente que tem dificuldade nisso. Você tem ainda, aqui você tem maior probabilidade ainda. Só que quando você entra aqui, é dois pontos que você tem que ficar esperto, ó. Máxima, então eu tenho maior probabilidade, o mercado está me dando mais informação e ele cobra por essa informação. Eu tenho a informação de maior probabilidade, né? Agora, eu estou comprando nesse momento. Por consequência, meu retorno será menor, mas não deixa de ser uma operação boa. Aí, ó, e depois ainda se mostrou excelente. E tem um monte de coisa aqui, né? Não vou tratar agora, senão foge do assunto que vocês já xingaram eu fico desviando o assunto do que está escrito aqui, né? A barra 11 foi um rompimento e correção e atingiu a máxima desde a abertura, embora não tenha rompido acima da máxima da barra 9, certo? Mas não deixa de ser, no dia foi um rompimento e correção, ó, do dia, rompimento, correção, então xícara e alça, mesmo não atingindo aqui. E tem uma parte interessante, eu posso dizer várias coisas aqui, ó. Tem uma parte do livro mesmo que o Brooks fala que às vezes o rompimento ou um pullback de pré-rompimento, ele acontece antes mesmo de romper, porque próximo também é perto. Mesmo se às vezes fechasse um pouquinho abaixo aqui, ó, da máxima do dia e corrigisse, tá? Ainda assim, às vezes é um pré-rompimento. Isso aí já é tratado desde a análise técnica clássica, é tratado disso também. Então também às vezes já poderia gerar uma compra. Agora, sabe por que que eu acho que aqui ainda subiu forte? Olha uma figura que está muito nítida aqui, ó. Ombro, cabeça, ombro. Então, ombro, cabeça, ombro. E muita gente vendeu aqui como, né, topo duplo também, ó.
Então, na hora que esse mercado vem para cima, essa turma que vendeu esse topo duplo, ou vendeu o ombro, cabeça, ombro, só esqueceu de um detalhe, ó. Esqueceu de combinar com os russos ou não prestou atenção. Alta surpresa majoritária aqui, ó. Movimento muito forte gera o quê, geralmente? No mínimo mais uma perna. Às vezes até duas, né? Que é o impulso e canal. Então, ou seja, mesmo comprando aqui, não está alto. Não está alto ainda pelo potencial que o mercado pode fazer. Isso aqui ainda pode te dar uma forcinha para confiar. Que querendo ou não, essa linha de canal é um magneto. Então você tem espaço ainda para chegar mesmo estando alto, tá? A barra 12 foi uma L2 e uma falha de rompimento de baixa, um tique abaixo do SPY, barra 12. Por que foi uma L2 que ele está considerando? L1, L2, será? Topo? Ou L1 aqui, L2, né? Mesmo com esse impulso, continuou com a contagem. O gráfico do E-mini, no entanto, manteve-se acima da mínima da barra de reversão e não acionou a venda, tá? Então a 12 aqui não acionou a venda da barra anterior no SPY, né? Ah, pouco relevante, para nós não interessa. Eu vou até pular isso aqui, para nós não interessa. Mas a gente não olha, não opera os dois ativos, né? Olhando os dois. Ainda que alguém opere mini, não vai ficar olhando SPY e vice-versa. Embora pode fazer, que nos livros do Brooks ensina isso, tá? Quem opera mini pode usar o SPY ali para olhar algumas coisas. Seria semelhante para a gente olhar a BOVA 11, né? Que o pessoal fala, ou olhar o índice sem ser o futuro, né? Qual que é o mesmo? O à vista. Olhar o à vista, mercado à vista. Ibovespa, né? Ibov. A barra 13 foi uma segunda entrada de falha de rompimento acima da barra 9, mas, novamente, não houve rompimento da linha de tendência desde o início da alta, ou seja, estava em canal estreitíssimo, né, de alta aqui, ó. Então, ó, a partir do rompimento da 9, aqui deu uma venda que falhou. E aqui deu uma segunda venda que falhou. Aqui, então você está no canal estreitíssimo de alta, ainda continua gerando compra. Gente, usando esses argumentos aqui, nós pegamos o dólar ontem no caminho subindo, já que eu vou mostrar lá como é que foi na sala no último dia. Não seria sensato vender na ausência de uma força de baixa anterior, em vez de falhas de rompimento. A barra 12 e 13 foram rompimentos e correções. Então, olha que interessante. Esses argumentos que eu vou mostrar ontem, como é que foi o dólar que a gente operou, 0206 do 24, né? Usando esses mesmos argumentos que nós lemos aqui no final agora. Nessa subiu muito forte, beleza? Ó, uma bonita barra e sedutora para se vender, mas eu acho que, do meu ponto de vista, não dava para vender ainda. Depois fez essa barrinha pequenininha. Também não dava. Frente a toda essa força, tinha que ficar esperto. Acabou formando um triângulo, o mercado continuou a subir e muito forte. Veio essa barra, não dava para vender ainda, que barra horrorosa, feia e sem acumulação. Por mais que, se tiver uma linha de tendência aqui foi rompida, beleza, mas não dava ainda. Aí vem aqui, ó, primeira vez que rompe a linha de tendência. Essa reversão ainda tende a ser minoritária, né? Nenhum para um não pagou. Então, acabou gerando outra compra. Para mim, seria aqui, ó, uma compra melhor. Eu fiz mais compra aqui. O mercado ainda continuou subindo. Fez outra barrinha 31 que seduz os incautos. Porque olha para você ver, frente a essa força toda, você vai vender essa 31? Foi até essas palavras que eu usei, né? Será que essa 31 é capaz de reverter tudo isso aqui? Né? Essa força toda, por mais que seja um topo em forma de cunho? Não. Então, deu mais uma puxada para cima. Eu esperava um alvo um pouquinho mais para cima, não foi, mas na hora que deu a 37, falei, moiou, agora já era. Ontem eu expliquei sobre isso, fiz uma aula sobre isso. Quem quiser assiste lá sobre outside, né? Barra externa, barra externa. Isso aqui acaba sendo uma figura de uma configuração aí de reversão. Ainda vê essa barra careca. Então, qualquer compra que tivesse feito aqui era o lugar ideal, né, para sair. Ou já aqui também por causa do platô, né? Querendo ou não, três barras no mesmo nível
Lógico que a gente só vai saber delas na hora que essa barra estiver descendo. Então, ou arrisca, ou sai ali ou sai aqui, né? É, mas foi um dia legal. Nós acertamos todas as operações, nenhuma deu loss. É, relativamente fácil de operar. Gente, alguma dúvida? Alguma coisa para acrescentar? Oi, Leandro, bom dia. Diga. Não, só te perguntar uma coisa. O triângulo expandindo aí, ele tem similaridades com a lateralidade, certo? Certo. E na lateralidade, né, o Brooks, né, e você até reforça isso, a média móvel ela tem uma baixa relevância. No caso do triângulo expandindo, acontece a mesma situação, assim, a média móvel tem uma relevância menor, vamos dizer assim? Ah, eu acho sim, eu falaria isso para você quase com certeza que sim, viu? É A porque no média- gráfico que você está mostrando lá, aquela entrada na barra 8. Eu observei ali a proximidade ali com a média móvel, né? Se fosse em outro momento, você fica com aquela dúvida de esperar ter uma barra inteira acima da média móvel ou não, mas em lateralidades e triângulo expandindo, eu acho que isso não vem ao Não, caso, né? Porque a média não, móvel fica sendo cortada para cima e para baixo toda hora, né? sim, com certeza. A média móvel, cara, em lateralidade, eu acho ela só interessante se tiver o preço predominantemente de um dos lados. Então, por exemplo, vamos achar aqui, ó, pega essa aqui, tá indo para cima e para baixo, então irrelevante. Mas pega esse momento aqui, ó, que ainda tá meio vai e não vai. O preço está predominantemente acima da média. Pode ver que aí ele partiu e foi embora. Isso que eu observaria mais, né? Mas se tiver rasgando para um lado e para o outro, pega essa lateralidade estreita, ó. Não é recomendado operar. E nesse caso você vê, ó, fica um pouco abaixo, um pouco acima, um pouco abaixo, um pouco acima. É claro que se eu procurar operações aqui, eu vou conseguir achar em padrões de três puxadas. Seriam scalps, tal. A gente consegue achar operações aqui. Mas você nota que a média móvel acaba sendo, assim, irrelevante nessa lateralidade. A média móvel, ela é o preço justo na lateralidade. Em qualquer ponto, né? Se tiver uma tendência também, ela é o preço justo. A média móvel na lateralidade, ela é o meio, então. Então, por exemplo, me dá essa compra, ó. Eu tenho vários argumentos para fazer essa compra. Olha como que a média móvel ela pode sacanear a pessoa. Embora aqui esteja fácil de identificar que eu tinha uma tendência de alta, aí só que chega nessa barra, fechou a 80. Quem tem a média do 15, olha lá, ó, tá bem acima, é o setup no 15 minutos. Mas vamos supor que você esqueceu do 80. Eu tenho um fundo em forma de cunha parabólica, né? Eu tenho um impulso aqui e uma cunha aqui, uma cunha parabólica, climática. Eu tenho fundo duplo aqui, então a bandeira de alta em forma de fundo duplo. Eu tenho o alvo de movimento projetado, que foi isso aqui. Eu tenho essa forte perna, só que ela tá tarde nessa queda, né? Ela não é início de um movimento, é até uma correção de duas pernas dessa tendência de alta. Ou seja, tem vários argumentos, tem uma boa barra de entrada. Só que aí o trader não entra aqui por causa da média móvel. Aí, pra você ver, perde uma boa operação. Porque, lembrando que a ação do preço é um indicador. A média móvel, outro indicador. Mas entre os dois, quem que prevalece? Para a gente é a ação do preço. Então, sempre a ação do preço prevalece sobre qualquer outro indicador. Sagrado para nós, o indicador principal é a ação do preço. A média móvel, ela te ajuda numa tendência. Numa lateralidade, ela às vezes mais vai te atrapalhar do que te ajudar. Então tem que ficar esperto. Mas aí tem um gap de média, você pode usar a seu favor. Segundo gap de média, ó, eu estou na lateralidade. Aqui eu tenho um gap, aqui eu tenho um segundo gap de média, que eu até falei aquela hora. Aqui eu tenho um gap e aqui eu tenho um segundo gap de média. Não, eu não fico olhando muito para isso não, mas é um setup. É um setup, uma configuração que o Brooks mostra no livro, desde o barra a barra eu já aprendi isso. Mas a média móvel em si. Aí você vê que depois que tá dançando, ó, em cima da 15, tá por cima. Então, me geraria probabilidade maior para cima, aqui nesse finalzinho. Mas nos 5 minutos, ó, tá dançando em cima. Então, não serve para nada. Eu vou focar na ação do preço.
não é no rompimento ou falha de rompimento, padrões de três puxadas. Agora, ó, vamos pegar esse caso aqui, ó, para você ver também como fica orbitando a média móvel. Só que onde seria uma boa entrada para mim? Para começo da operação. Não estou falando que é fácil pegar, não, mas eu não acho que eu não hesitaria. Eu compraria já aqui, ó. Por quê? Quem me segue aí, o pessoal da minha sala, se me acompanha, já sabe. Eu vou mostrar uns 10 argumentos aqui, 10 eu estou exagerando. Eu vou mostrar vários, ó, que essa barra justificava já comprar. Mas se eu não comprasse aqui, aqui justificava também, mesmo alto. Ah, Leandro, mas aí você está falando em comprar no arame farpado aqui? Não, é. Olha lá, ó. Eu tenho platô, fundos consecutivos. Eu tenho fundo duplo com isso aqui, e a tendência principal anterior era essa alta. Eu tenho um padrão de impulso, aí eu tenho uma puxada, mais duas puxadas, ou seja, um, dois, três aqui. Uma barra de alto fechando perto de sua máxima. E pode ver que o mercado foi embora. O que mais que eu tenho aqui de argumentos? Esse platô é muito forte, dá mais cinco barras. Aqui eu tenho cinco barras nesse platô. O Brooks fala que é top, que isso aqui é tão forte que foi testado depois, ó. Então, ou seja, deu uma compra. Eu não vou lembrar onde que é o arquivo, que está dividido em 16. Ele fala que o platô vai ser testado depois. Um platô de 5 ele tem uma força muito grande para ser testada depois. Então, o trader, ele vende aqui, vende em qualquer lugar. Olha onde o mercado veio testar. O platô de 5 barras aqui. Então, você está vendo que na hora que o platô está sendo formado, eu tenho motivo para comprar. E depois eu tenho que ficar esperto que ele vai ser testado. E olha aqui, ó, gerou outra boa barra de compra. Olha como o mercado foi embora. Aí pra você ver, a média foi irrelevante. Se eu estivesse olhando média, eu não pegaria essa alta. Se você estiver observando a média aqui, você vai comprar aqui, ó, não é? Só que aí você vai esquecer dessa baixa relevante aqui, ó. Eu tenho uma baixa surpresa majoritária aqui. Aí dá uma barra ruim, eu tenho mais uma perna para baixo, provável, né? Aí, ó. E até duas, por causa desse impulso aqui, que acaba que é o que ele fez, ó. Ele fez um padrão de impulso e canal, ó, né? Quem estudou comigo semana passada, né? Enfatizamos isso aqui há umas 2 semanas sobre essa questão. Olha como que impulso e canal tá presente, né? Tá presente toda hora no gráfico e assim por diante. Beleza? Alguma dúvida mais? Aqui, ó, predominantemente abaixo, ó. Só que aí rompeu para baixo? Não, rompeu para cima. Aí sim, ó. Embora nesse dia nós já antecipamos a 23, poderia ser a compra ou aqui, né? Mas aqui em cima, na hora que fechou acima e fechou a segunda, pronto, ó, modo rompimento. Pegamos essa alta, mesmo estando alto no dia, né? Alto no dia. Mas aqui, como é padrão de rompimento, já ensinei isso aqui para a turminha aí. Esse setup e esse aqui, essas duas entradas, é top. Muita coisa legal aí no price action, dá para ganhar dinheiro. Gente, obrigado então. Forte abraço. Até a próxima.